Olá, tudo bem? Chegamos ao final da nossa saga de Harry Potter, da J.K. Rowling, infelizmente, e nós vamos falar hoje sobre as Relíquias da Morte, o capítulo final, e a gente acaba com aquele quentinho no coração, não é? Com gostinho de quero mais, afinal de contas, né, nós acompanhamos o crescimento do Harry, assim, desde pequenininho, e a gente se envolve, a gente se apaixona por ele, pelos personagens, e enfim. E aqui nós vamos ter esse desfecho grandioso, apoteótico, mais do que merecido para essa saga tão grandiosa também, não é? E assim, é perfeito. Gente, que livro, que escrita, é um espetáculo, é eletrizante, simplesmente. E o que nós vamos ter aqui é uma verdadeira caçada às Horcruxes, né? Como nós sabemos que o Voldemort dividiu a sua alma ali em vários pedacinhos, em objetos, que nós já descobrimos alguns que foram destruídos, mesmo sem saber, desde o primeiro capítulo, né? Nós temos objetos que são Horcruxes. E aqui, então, agora, sabendo disso, sabendo que são essas Horcruxes, e agora que o Dumbledore, né, morreu também, mas ele morreu deixando Harry, Ron e Hermione com essa grande missão aí de achar e destruir as Horcruxes restantes. E este ano os três não vão a Hogwarts, eles não vão estudar, eles vão simplesmente se embrenhar nessa caçada aí. Então é um livro muito diferente, ele não se passa em Hogwarts, né, digamos assim, porque eles vão sair aí à procura das Horcruxes, e faltam algumas. E elas são até muito difíceis, inclusive, de serem achadas e conseguir, né, pegá-las, e algumas são difíceis até de serem destruídas, não é? A própria Nagini é uma Horcrux, não é? Aquela cobra que vive ali do lado do Voldemort. Nós vamos ter ali o medalhão do Slytherin, que vai dar muito trabalho para eles encontrarem, muito trabalho para eles destruírem, enfim. Tem ainda o diadema da Rowena Ravenclaw, uma coisa assim. Tem, né, algumas coisas que ainda precisam ser aí encontradas e destruídas. É o que vai acontecer. Só que nesse meio tempo, nós vamos ter uma caçada a outras coisas. Tem um outro elemento que vai aparecer aqui no segundo tempo do jogo, que são as Relíquias da Morte. Só que, gente, essa mulher é um gênio, porque isso já é apresentado pra gente no primeiro livro. Olha que absurdo, né? E o que são essas Relíquias da Morte? É uma determinada capa da invisibilidade, a varinha das varinhas e a pedra da ressurreição. Depois eu vou explicar isso com calma. Enquanto ele estava, né, meio de baixa guarda, focando nisso e focando no seu plano de dominação mundial, porque ele vai dominar o próprio Ministério da Magia, ele vai dominar Hogwarts, né, colocando o Severo Snape como diretor. Pasmem, Potter, Ron e Hermione vão estar destruindo o Horcrux sem ele nem perceber. Em um determinado momento ele vai perceber que eles estão caçando as Horcruxes, e em um determinado momento Harry, Ron e Hermione vão perceber que o Voldemort está preocupado demais em caçar essas Relíquias da Morte, e eles vão atrás também. Ou seja, é genial, é genial. Agora, muito bem, vamos explicar a história toda. Acontece que nós sabemos, eu vou contar para vocês algo que o Harry ainda não sabe. Primeiro, que o Dumbledore, a vida toda, ele correu atrás dessas Relíquias da Morte, que são essa capa da invisibilidade. E essa capa da invisibilidade, ele já chegou a possuí-la num tempo em que ele pediu emprestado para o Tiago Potter, que era o pai do Harry, tá? Que isso foi vindo de, né, geração em geração e tal, até chegar nas mãos do Tiago. Em determinado ponto, o Dumbledore pede emprestado essa capa da invisibilidade, porque ele sente que não é uma capa da invisibilidade comum.
ele pede emprestado para fazer experimentos, não é? Enfim, e só que nisso, é nesse tempo aí, então, que o Voldemort mata, né, o Tiago e a Lilian. E de modo que essa capa fica com o Dumbledore. E quando o Harry, então, vai para Hogwarts no primeiro ano, o que Dumbledore faz? Ele dá de presente de Natal, não dá, mas ele diz assim, olha, estou, tipo, devolvendo algo que pertenceu ao seu pai e é seu por direito. Era justamente esta capa da invisibilidade, desde o começo, que a gente não sabia, e isso é uma relíquia da morte. A mulher é um gênio. Enfim, temos a varinha das varinhas, que, adivinha só, o Dumbledore também possuía, né? E a única coisa que faltava era essa tal dessa pedra da ressurreição, que Dumbledore também encontrou, e ele foi utilizar, né? Essa pedra da ressurreição, de quem possuísse essas 3 relíquias da morte, esses 3 objetos mágicos poderosos ali, forjados pelos irmãos Peverell, seria o Senhor da Morte, ok? Dumbledore, sabendo disso, o interesse dele era essa pedra, ele conseguiu, porque ele queria o quê? Trazer a irmã Ariana, né, de volta à vida, porque ele carregou, gente, Dumbledore é espetacular. Ele carregou uma culpa tão grande no coração dele durante tanto tempo, que foi a morte da irmã Ariana, porque a irmã dele era uma obscurial, ou seja, ela não tinha controle sobre o próprio poder, não é? É como se fosse uma panela de pressão, é como se fosse algo, né, dentro dela que, assim, aquilo deixava a pessoa louca realmente, porque a pessoa, quando ela não aceita que é uma bruxa, que é um bruxo, e que não põe esse poder, essa magia, não pratica essa magia, isso se volta, internaliza, se volta para dentro da própria pessoa, e a pessoa meio que enlouquece, e ela não tem controle sobre o próprio poder, e isso gera algo como se fosse um parasita habitando dentro da pessoa, que é esse tal de obscurial, e ele vai se alimentando disso, né? E enfim, é uma coisa doida. Então, a irmã dele tinha isso. E isso foi na época ali em que nós temos ali Grindelwald, né? A ascensão do Grindelwald e tudo mais, porque justamente o Grindelwald e o Dumbledore, né? Eles queriam sair juntos para procurar coisas, descobrir coisas, enfim, o tal do bem maior e tudo mais, né? No momento, em um determinado ponto, o Dumbledore vai se voltar contra o Grindelwald. Peraí, isso aí não é uma boa ideia, enfim. O Dumbledore prezava pela família, ele não queria sair dali, ele não queria abandonar sua família, ele não queria abandonar a sua irmã Ariana de forma alguma. E então eles estão tendo, de repente eles têm uma discussão tão forte, tem um embate, eles começam a gritar um com o outro, e a Ariana, ela, do quarto, ela ouve, né, essa gritaria, e ela vai assim desesperada, sem ter controle mental, sem ter controle do poder, ela não sabe o que está acontecendo, não sabe como ajudar, não sabe quem defender, ela quer parar a briga, só que ela não tem controle, e causa uma bagunça tão grande, e ela acaba sendo acertada por um feitiço ali do Grindelwald, e ela morre, Grindelwald foge e pronto. Dumbledore então se sente culpado, assim, que você não faz ideia. E o sonho dele era trazer de volta a irmã Ariana, né, à vida. E ele fez o quê? Utilizou essa pedra da ressurreição, né, para tentar fazer isso. Só que você lembra que no livro anterior ele estava com o dedo quase caindo, necrosado? Era porque, por conta disso, ele usou essa pedra da ressurreição, só que não deu certo, isso acabou se voltando contra ele, e aquele dedo roxo, né, aquilo não tinha mais cura. Snape sabia disso, né? Snape tentou contornar, né? Olha, eu posso te dar algumas poções aí e tal, mas olha, cara, você tá infectado, esse negócio aí te amaldiçoou e não tem cura e tu vai morrer mesmo. Então não tem jeito. Harry também não sabia que naquele momento daquela briga em que o Draco ia matar o
né, ia matar o Dumbledore, eu acho que era com a varinha das varinhas, ele iria matar o Dumbledore, mas ele não teve coragem. Então entra o Snape, que era isso mesmo que o Dumbledore queria, entra o Snape e ele meio que implora, né? Tipo, Snape, né, me mata. Ele diz, Snape, por favor. Não é Snape, por favor, não. É Snape, por favor, me mata. Primeiro, ele sabia que ele ia morrer. Primeiro, ele iria morrer de qualquer jeito, não é? Então, ele quis aproveitar aquele momento em que, né, ele quis usar isso a seu favor. Ele sabendo que se o Snape o matasse, o Snape iria cair nas graças do Voldemort, assim, ó, né? Nossa, o Snape matou o Dumbledore. Claro, ele é fiel a mim. Nossa, ele matou o Dumbledore. Olha só, entendeu? Então, puxa, né? E nesse meio tempo o Harry morrendo de ódio do Snape, né? Era isso mesmo que o Dumbledore queria, para que o Snape provasse a lealdade dele para o Lorde das Trevas e pudesse ali estar infiltrado. Era exatamente isso que Dumbledore queria. Ele era muito sábio, gente. Dumbledore sabia disso. Sabia também que se o Snape o matasse, ele seria, digamos assim, um novo dono da varinha das varinhas. Eu acho que era isso que ele queria. Ah, sim, a varinha das varinhas estava com o Dumbledore. Então, se o Snape o matasse, né, a varinha das varinhas seria então leal ao bruxo que derrotasse, entendeu? O bruxo possuidor da varinha das varinhas, então ele seria o próximo mestre, o próximo possuidor, então, por direito, da varinha das varinhas. E para alguém conseguir, né, ter a posse dessa varinha, teria que matar o bruxo, né, que fosse o possuidor. No caso, agora, a posse estava com o Snape. Pois bem, guarde essa informação que também é importante. Sabia também que ele poderia se infiltrar em Hogwarts e ele seria, como foi, o que aconteceu, né? Ele assumiu o cargo de diretor de Hogwarts. Olha só que honra, né? Para o Snape. Só que assim, ninguém gostava dele, todo mundo achando que ele era do mal. Mas ele fez isso de propósito. Para quê? Para poder proteger Hogwarts, para poder saber o que estava acontecendo lá, de uma certa forma, e proteger. Olha que maravilha, que maravilha. E antes de morrer, ele deixou tudo preparado, gente. Ele deixou várias dicas pro Harry, pra Ron e pra Hermione, para eles correrem atrás e tudo mais. E eles se tocaram. O Dumbledore quer também que a gente corra atrás das relíquias da morte. E foi isso o que aconteceu. Bom, fato é, temos aí esse caos instaurado. Neste livro aqui começa com Harry Potter sendo caçado, não é? Porque o Ministério da Magia está tomado. Ninguém sabe que foi o Snape que matou o Dumbledore, né? Porque tudo foi, sabe como é que é, né? Fake news, notícias deturpadas e tudo mais. Chegaram até culpar o próprio Harry, né? Pela morte do Dumbledore. Eles têm um embate final, né? Chegamos ao clímax, onde nós temos ali a Batalha de Hogwarts. Essa Pedra da Ressurreição está com o Harry, e ele mal sabia disso, né? Porque o Dumbledore deixou para ele aquele pomo de ouro, não é? Que ele ganhou, que ele pegou no primeiro livro, gente. Ele escondeu essa Pedra de Ressurreição lá dentro desse pomo de ouro. Pois bem, chegou um ponto então que Harry entende tudo. Porque o Snape é morto, né? O Voldemort chega ao ponto de matar o Snape. Por quê? Porque o Snape foi quem matou o Dumbledore. Então, para pegar a varinha das varinhas, o Voldemort teria que matar o Snape. E é isso que ele faz. Mata o próprio Snape. Assim, como se ele não valesse nada, como se ele não fosse importante. Antes de morrer, então, o Harry pega ali umas gotinhas ali das lágrimas dele, vai até a penseira, onde ali ele tem uma última revelação. Aí ele vai saber disso tudo que eu acabei de contar, né? Que, de fato, sim, Severo matou o Dumbledore, mas por quê? Porque o Dumbledore pediu, ele já ia morrer, ele entende todo aquele lance lá da Pedra da Ressurreição, ele entende que o lance do Voldemort é justamente esse, ser o Senhor da Morte e tal, enfim. O que o Harry faz? Ele entende. Eu preciso me entregar, eu preciso morrer, eu sou uma Horcrux. Ele entende isso.
Depois que todas as Horcruxes, né, foram destruídas e nós temos essa grande batalha, ele vai se entregar. Ele pega essa pedrinha da ressurreição, vai andando, como encontrando a morte como se fosse um amigo, né? E eles partem como iguais, né? Como diz ali o conto, né? Dos três irmãos, e é bem isso que acontece, né? Harry, então, ele se entrega, o Voldemort o mata, né? Dá a vara quebrada lá com toda a fúria. De fato, ele morre. Só que, né, ele está ainda ligado ao Voldemort. Então ele tem uma conversa lá com o Dumbledore. E o Dumbledore diz assim: você quer voltar? Você tem a escolha, você tem a escolha. Porque aí o Harry vai descobrir o que é ser o Senhor da Morte. Ele disse: eu vou. Agora, veja bem, foi isso que fez o Harry, né, ressuscitar. Não é porque ele usou a pedra da ressurreição, não foi a pedra que o fez ressuscitar. Gente, isso é muito importante, não foi. Foi simplesmente porque ele teve uma escolha, porque ele fez aquilo que é certo, ele ganhou uma escolha e porque ele estava ainda ligado à terra. Mal sabia o Voldemort que no momento em que o Voldemort pega o sangue do Harry, não é, para fazer aquela mistura lá e para ele poder, né, ganhar um corpo, nesse momento, gente, o Voldemort virou uma Horcrux do Harry. Então Harry ficou ligado ainda à Terra, ele não podia morrer. Ele teve esse poder de escolha, né? Mas ele ainda estava ligado à Terra ali, né? Por causa do Voldemort, que ele era uma Horcrux. Agora é o contrário, né? Voldemort tinha feito uma Horcrux no Harry e depois fez também, porque ele era muito idiota, ele se tornou uma Horcrux pro Harry. Foi por isso, não tem nada a ver com a Pedra da Ressurreição, porque não é isso que é ser o Senhor da Morte. Foi isso que Harry entendeu. Isso é o máximo. Porque então ele resolve voltar para terminar aquilo que ele começou, para realmente exterminar ali o Voldemort de uma vez por todas. Só que ele não precisava provar nada para ninguém. Ele já era o Senhor da Morte. Quer ser o Senhor da Morte é viver uma vida plena para que a sua morte, né, não seja em vão. E ele entendeu isso, que ele fez tudo o que ele precisava e naquele momento que ele teve essa perspectiva de poder voltar para fazer algo e matar e acabar com o Voldemort, não era mais porque ele era o menino que sobreviveu. Ele voltou, não foi por causa da Pedra da Ressurreição, não é porque ele era o Senhor da Morte, não foi por fama nem por glória, não é porque ele era o Harry Potter, não é porque ele tinha obrigação, e nem por glória, nem por fama, nem por nada. Né? É porque era o que é certo. E talvez se ele não tivesse passado por tudo aquilo, até mesmo pela morte, ele não teria essa visão, né? Tipo assim, eu preciso destruir o Voldemort porque eu sou o escolhido. Eu preciso destruir o Voldemort porque eu sou o Harry Potter, o menino que sobreviveu. Eu preciso destruir o Voldemort porque eu sou o Senhor da Morte. Não, nada disso, né? Porque ele fez aquilo que é certo. Olha que coisa impressionante. Sem precisar nada, sem dever nada para ninguém, ele não precisava mais disso, mas ele então trava aquela batalha, numa batalha em que ele não fez nada, simplesmente o feitiço ricocheteou, ele nem mata, né, o Voldemort, ele mesmo se mata, que ele joga um feitiço lá, esse feitiço ricocheteia, as varinhas lá regurgitam o feitiço, né, porque ele estava usando a varinha das varinhas, e enfim, essa coisa toda, e o Voldemort morre, porque ele já não tinha mais nenhuma Horcrux nesse meio tempo, nesse meio dessa batalha toda aí. A própria, né, a Nagini é morta, o Neville que mata, né, a Nagini, enfim. Pois bem, é isso que acontece. E assim termina a nossa história, né? Quando o Harry Potter, então, depois de tudo, depois de toda, né, essa batalha de Hogwarts, depois de o Voldemort ter sido vencido, parece que as coisas vão voltar ao normal, Hogwarts vai ser reconstruída, e passam os anos e nós vemos que Harry se casou com Gina, a irmã do Rony, ele tem 2 filhos, e termina de uma forma muito bonitinha, com o filhinho dele, né, indo para a Hogwarts, né, no trem, assim como ele, e, gente, lindo.
Espero que vocês tenham gostado dessa saga. Vale super a pena ler. Nossa, tem... Nem tudo que eu falei aqui, gente, não cabe, né, nesse livro, na riqueza de detalhes e de coisas que acontecem e nas emoções que esse livro passa. Vale muito a pena realmente. Fica aí a dica: Harry Potter e as Relíquias da Morte, e até a próxima!